Vocês acreditam em sonhos? A minha vida sempre foi de sonhos, sonhos que se realizaram. O meu sonho mais marcante foi quando eu conheci o meu marido, o pai dos meus filhos. A gente ia comemorar o Ano Novo, de 94 para 95. Eu tive um sonho, sabe? O sonho me assustava, na verdade. Eu tive um sonho que um homem de cabelos claros, sabe, de óculos, de 1 metro, mais ou menos, mais de 1,80 m, loiro, me pegava e me colocava nos ombros, de pernas para o ar, e disse que ia me trazer para a Europa. Eu ainda me lembro que era um estacionamento estava cheio de carros, sabe? Todos os carros eram azuis. E entre esses carros azuis tinha uma árvore robusta, grande, cheia, sabe? Que se espalhava assim, fazendo aquela sombra escura em cima dos carros azuis. Mas isso era à noite, era à noite. E quando esse homem me jogou nas costas e disse que ia me trazer para a Europa, eu fiquei muito assustada porque eu não queria vir para a Europa. E eu comecei a espernear e a gritar, pedindo socorro, por favor, que alguém me ajudasse, porque aquele homem estava me sequestrando. E quando eu olhei para o meu lado direito, havia vários quartos pequenos, e cada quarto tinha uma velhinha de cabelos brancos. Os quartos estavam abertos, sabe? Eram quartos muito pequenos. Pelo que eu saiba, não tinha móveis, não tinha nada lá dentro. E aquelas velhinhas, elas riam da minha cara. Todas elas riam de mim. Elas não se moviam uma palha para me ajudar. E eu estava vivendo aquele terror, né? Aquele homem estava me sequestrando. E ele dizia: não, eu não vou largar você, eu vou te levar para a Europa. E depois eu acordei. E quando eu acordei, eu falei assim: nossa, o que aconteceu, gente? Por que aquele homem queria me levar para a Europa? Aí eu fiquei o dia todo pensando. Eu me lembro que estávamos no dia 23 de dezembro, faltando uma semana para a gente comemorar o Réveillon. E depois de eu pensar o dia todo, refletir, eu pensei: gente, será que eu vou mesmo para a Europa? E aquele homem que me jogou nas costas, será que é ele que vai ser o meu futuro marido? Eu fiquei pensando aquele dia todo. Quando foi à noite, depois do trabalho, eu trabalhava naquele dia até às 6 da tarde. Depois que eu saí pelas ruas de Copacabana e pensei comigo, a minha intuição era: esse rapaz com quem eu vou viver, eu vou casar, sei lá, ele está aqui em Copacabana. Então, como uma louca, eu contei para os meus amigos e para uma amiga minha muito próxima. E ela disse assim: Lúcia, você tá maluca. Eu falei assim: não, não tô, não. Eu vou encontrar essa pessoa com quem eu vou viver anos e anos e talvez a minha vida toda ao lado dele. E ele está aqui em Copacabana, nessas festas que estão se aproximando do Réveillon. Tinha as festas do Réveillon, mas antes do Réveillon tinha outros concertos, né? Como concertos clássicos, sinfônicos, sabe? E eu comecei a semana inteira a procurar esse homem pelas praias de Copacabana. Eu não procurava o homem nas ruas ou pela cidade, não. Eu procurava na praia de Copacabana mesmo, feito uma louca. Eu andava sozinha, até mesmo na madrugada, pisando naquela água, naquela areia molhada, procurando por aquele homem, mas eu não encontrei ele. E, e chegando já, aproximando já do Réveillon, no dia 31, eu falei com a minha amiga, né, por quem eu acreditava, sempre contava tudo para ela. Eu falei para ela: olha,
O sonho, ele é forte até o sétimo dia, mas eu sinto que esse sonho pode enfraquecer no sétimo dia, que aquela chance que eu tinha de 7 dias, essa chance está enfraquecendo. Portanto, eu tenho que encontrar esse rapaz do dia 31 para o dia 1º. A minha amiga, ela riu de mim, zombou de mim e disse que eu estava louca, que eu devia procurar um psicólogo ou um psiquiatra, porque eu não estava bem da cabeça. Quando chegou na véspera de Réveillon, eu, eu disse para minhas amigas, nós éramos 5 amigas que iam passar. Todas elas se vestiram de branco, como era a nossa tradição. Mas eu falei para as minhas amigas, não, hoje não. Hoje eu vou vestir uma blusinha. Ai, o cabelo tá implicando. Hoje eu vou vestir uma blusinha azul, que é do Arcanjo Miguel. E vou vestir uma saia cigana vermelha, que é a cor da sedução. Mas a minha intenção era de chamar a atenção daquele homem no meio da multidão. Se toda a praia de Copacabana, naquela festa de Réveillon, estava todo mundo de branco, então eu tinha que me destacar em cores para que aquele homem me enxergasse. Um dia antes, sabe, do Réveillon, eu falei para uma amiga minha, que foi a Glória, né? A Glória, ela também era muito intuitiva, né? A Glória foi a que faleceu em 2018, essa minha amiga, filha do militar, do almirante. Eu falei com a Glória e a Glória falou, não, você vai encontrar ele mesmo. A Glória ela louquinha, ela, sabe? Ela é tão, assim, espiritual, ela era igualzinha a mim. Então, ela falou assim, não, eu vou te deixar ver um filme, sabe? E então, ela mostrou para mim um filme. Esse dia, a gente ficou a noite inteira vendo um filme. O filme tinha uma duração de quase 3 horas, entendeu? O filme falava justamente de um homem que desceu à terra, sabe? Para encontrar a mulher com quem ele ia casar e com quem ele ia viver a vida inteira. Mas já no final do filme, os deuses teriam que pegar esse homem e levar ele para o céu de novo. Ele ia morrer se ele não encontrasse essa mulher até os 30 anos de idade. E aí, quando eu estava no final do filme, essa mulher, ela aparecia muito no filme, sabe? Ela era jovem, muito bonita. Ela também, tudo que ela fazia na vida não dava certo, os relacionamentos dela não dava certo, ela chorava muito. O homem também não dava certo com ninguém, ele chorava muito, entendeu? E no final do filme, ele falou assim: Nossa, hoje é o meu último dia e eu vou morrer se eu não encontrar essa mulher. Chegou no final do filme, ele esbarrou na mulher, entendeu? No finalzinho já. No último dia da vida dele, né? Ele esbarrou nessa mulher. Então, um olhou para o outro, sabe? Como se eles se identificassem. E um sorriu para o outro. Então, os dois eram os pares que deveriam se casar e viver a vida inteira juntos. E eu vi esse filme com ela. E quando foi naquela noite, eu me vesti de azul e vermelho e fomos para a praia de Copacabana, para o Réveillon. Tinha um concerto de uma pessoa muito famosa aquele dia ali, sabe? A praia de Copacabana estava com 3,5 milhões de pessoas. Todos eles, a maioria deles, eu não sei se tinha outros com roupas de cores, mas todos eles provavelmente estavam todos de branco. Só quem não estava realmente de branco era justamente o homem quem eu precisava encontrar. E eu sabia que esse homem, ele não estava de branco, porque ele provavelmente tinha vindo da Europa. E os europeus provavelmente não sabiam que a gente tinha uma tradição de vestir de branco para o Réveillon. Então, eu falei com a minha amiga, olha, nós vamos afastar das outras amigas. Todas as amigas estavam muito enroladas, vamos para cá, vamos para a esquerda, vamos para a direita. E eu tomei a mão dessa minha amiga e falei assim, olha, vamos sair naquela direção, porque eu acho que aquele homem com quem eu estou procurando está naquela direção. A gente vai para lá e vamos fingir que a gente perdeu as nossas amigas, propositalmente. Aí eu peguei a mão da minha amiga e a gente saiu na direção aquela que estava me dando a intuição que aquele rapaz estava ali. Então a gente saiu. E quando eu cheguei lá com essa minha amiga, eu fiz um monte de areia. Eu fiz assim um morro grande de areia para que eu subisse lá em cima, perto de uma barraca de bebidas.
Eu falei assim: olha, eu vou ficar em cima desse monte de areia, porque assim eu posso avistar melhor a multidão. E o monte de areia devia ter assim, uma altura de 15 ou 20 centímetros só, sabe? Que a areia deslizava, sabe? Ia baixando pouco a pouco, e eu tentava formar um monte de areia novamente. E nisso chegou várias pessoas, né? Naquele tempo eu era uma jovem muito bonita, sabe? E os homens, né? Chegou lá um gaúcho me oferecendo champanhe. Um homem provavelmente não era nada pobre, né? Uma, uma, um aspecto de um homem muito bonito e fino, né? Eu falei para ele assim: olha, moça, por favor, eu estou esperando uma pessoa. A Luciana, sabe, essa minha amiga, ela riu e zombou de mim e falou assim: Lúcia, você tá maluca. O cara gostou de você e quer beber champanhe com você e você não quer. Eu falei assim: não, eu não quero, porque eu tô esperando esse homem que vai ficar na minha vida a vida inteira. E eu olhei em frente, na direção da Avenida Atlântica e pensei, falei para Luciana: Luciana, ele está na direção, ele está na praia, mas ele está justamente não na direção da água do mar, ele está na direção da Avenida Atlântica. E comecei a olhar lá. De repente, gente, quando o concerto começou, um concerto imenso de um artista muito conhecido, não vou fazer propaganda dele, né? É, quando começou, sabe, eu tinha passado, ele cantou a primeira música, que foi uma música muito linda, sabe, apaixonante. E quando eu olhei à minha frente, eu vi um homem de calça jeans e uma camiseta bege, o cabelo meio loiro, espetado para cima, e eu falei, e o homem estava muito longe de mim, talvez mais do que 100 metros, mas eu tinha uma visão muito boa. Eu falei: amiga, ele tá lá, eu vi ele, meu Deus, ele está lá. A minha amiga falou assim: meu Deus do céu, você está delirando. Não pode ser. Sonho é uma besteira. Você não é, não. Eu sonhei e o homem tá aqui. E é aquele rapaz que tá lá, bem distante. Aí eu fechei os meus olhos e pensei: oh, rapaz querido, olha para mim que eu estou aqui. Olha na minha direção, por favor, olha na minha direção. Eu estou aqui, você precisa me encontrar. E a Luciana segurou na minha mão e falou assim: tu tá doida mesmo, oh meu Deus do céu. A minha amiga tá pirada. Oh meu Deus, tem que fazer um tratamento psicológico, você não tá bem mesmo. E eu comecei a fechar os olhos e mentalizar aquele rapaz jovem também, sabe, muito bonito e jovem. Eu podia ver as suas características de longe. Aí, de repente, eu fechei os olhos e abri: por favor, olha para mim. Porque o palco, ele estava olhando na direção do palco. Como ele estava na direção do palco, eu podia ver ele visivelmente, entendeu? Alguns metros, muitos metros longe de mim, claro. Ele olhou, gente. Gente, foi incrível. Esse rapaz olhou para mim e ele veio na minha direção. Ele foi caminhando na minha direção e eu falei para minha amiga: ele tá vindo na minha direção. Ela falando: tá doida? Ele tá vindo casualmente, ele deve estar indo para outro lugar. Não, ele tá vindo para mim. Ele chegou e falou para mim assim: olá, né? E ele estava acompanhada com um amigo dele. E depois dessa hora, a gente começou a beber juntos, né? Ele começou a beber a Brahma, sei lá, cerveja brasileira e tudo. Ele só não tinha um óculos, mas ele é exatamente aquele homem que estava nos meus sonhos. E a gente passou aquele resto da noite juntos, ouvindo show, bebendo. E o amigo dele falava muito bem espanhol, então o amigo dele sempre estava traduzindo o que ele falava para mim e eu falava para ele. Ele falava para o amigo dele em espanhol, o amigo dele traduzia para mim. E assim foi, rolou. A gente amanheceu à noite na praia. Essa minha amiga, ela não quis ficar com o amigo do meu marido. Ela não aceitou, ele disse que ele estava muito. O rapaz tinha 37 anos, né? Esse rapaz que era amigo do meu marido, e o meu marido era muito mais jovem do que ele, sabe, do que o amigo dele. Ela disse que aquele rapaz era muito velho para ela, que ela estava com 23 anos só, que não ia ficar com um homem de 37 anos. Ok. Então, a gente ficou ali todo o tempo. Ele estava no Brasil há 21 dias. Ele tinha passeado por Porto Seguro e muitos lugares do Brasil. E ele só tinha 4 dias depois daquele dia que a gente se conheceu. Ele disse: olha, eu estou aqui até o dia 4 de janeiro, do dia primeiro que eu conheci ele, né? No Réveillon.
E então a gente andou pela praia. Esses 4 dias eu perdi férias para minha patroa e eu fiquei com ele esses 4 dias passeando com ele, fazendo coisas legais, né? Visitando alguns lugares, tiramos muitas fotos, né? E eu estava apaixonada pelo cara. Mas eu tinha um outro namorado que ele era português. Eu estava com ele há mais de um ano. Porque eu falei com o meu namorado, né? Que eu, se ele não fosse passar o Réveillon comigo, porque era o segundo Réveillon que a gente estava juntos, e ele não queria passar comigo. Eu falei: olha, se eu conhecer uma pessoa, uma outra pessoa com quem eu me apaixonar, a culpa não é minha, porque você não está comigo. Você está me deixando sozinha. Ele falou assim: eu duvido que você vai arrumar outro homem lá na praia, no show. Eu falei assim: não duvida não, viu? Pode ser que eu encontre alguém lá e que eu me apaixone. E isso, gente, foi certo, foi certeiro. Eu conheci esse homem na praia e ele veio embora para a Europa e eu fiquei naquela solidão, naquela tristeza. Quando foi no dia, o meu ex-namorado, né, ele telefonou para mim várias vezes, eu não queria atender o telefonema dele porque eu estava apaixonada por outra pessoa. Eu até penso, como que você pode mudar os seus sentimentos assim de uma noite por dia, para o dia? Você está gostando de uma outra pessoa e de repente você encontra outra pessoa, se apaixona por ela e você fica com aquela outra pessoa e você não fica mais interessada no seu namorado, no seu marido, sei lá o quê? Então, eu falei pro meu ex que eu não queria mais ficar com ele. O meu ex-namorado, ele era uma gracinha, sabe? Ele era um pitelzinho, né? Ele era um rapaz jovem, 22 anos, né? Cabelos loiros, cabelo de anjo, os olhos azuis, sabe? Tinha nascido em Porto, Portugal, mas foi pro Brasil ainda criança. Era de uma família bem tradicional. Estudava administração em uma das melhores faculdades do Rio. E ele chorou muito ali na minha frente, né? Chorou, falou assim: poxa, você vai me deixar? Não faz isso comigo, não. Eu nunca vi um homem chorar tanto na minha cara, mas eu estava tão fria. Eu falei assim: olha, não dá mais. E eu não quero te enganar, e eu não quero enganar outra pessoa que eu conheci. Eu não vou mentir para outra pessoa que eu conheci, dizendo que eu estou com outra pessoa aqui. Eu não tenho caráter de fazer esse tipo de coisa. Então, para mim, é finito. Você segue o seu caminho, eu sigo o meu, e eu conheci outra pessoa, e eu quero entrar em contato com ela, eu quero continuar em contato com ela, e eu quero saber aonde vai dar o nosso relacionamento. E nesse tempo, sabe, alguém me disse na rua que eu tinha conhecido um homem, sabe? As ciganas, sabe, as videntes sempre cruzavam por mim em algum lugar do mundo que eu não sei por que acontecia isso. Então, passou uma pessoa perto de mim e disse: você conheceu uma pessoa, mas eu vou te dar um conselho, sabe? Deixa que essa pessoa te procure, te envie uma carta. A gente se comunicava através de cartas. Você é melhor ele deixar ele primeiro enviar uma carta para você. Não faz nada. Espere ele te procurar primeiro. E eu esperei. Quando foi no dia 23 de janeiro, sabe? Praticamente quase 3 semanas depois, eu recebi uma carta desse rapaz em inglês. Eu não sabia ler o inglês, algumas palavrinhas, uma aqui, outra ali. Então, aí é que entra a história da Glória, essa minha amiga que morreu em 2018. Ela era professora de inglês e ela me orientou muito, ela que lia as minhas cartas, ela que escrevia outras cartas, né, pro meu futuro marido, no caso, né? E pronto. E quando foi 3 anos e meio depois, já em 98, eu vim morar na Europa, entendeu? É, o meu namorado me pediu em casamento, mas eu tinha muito medo do casamento, porque eu pensava que não ia dar certo eu viver na Europa e que logo, logo eu voltaria para o Brasil. Eu deixei o Rio de Janeiro com o coração partido, quase morrendo de dor, mas eu estava gostando muito desse rapaz. Ele tinha feito economia, era um rapaz muito inteligente, né, muito bonito. E eu falei assim: nossa, e os meus amigos ficavam: não, você está com ele há tanto tempo, vai fazer 4 anos, você ainda não foi morar para a Europa com ele, por que você não vai? Aí um dia eu decidi, 4 anos depois, gente, praticamente 4 anos depois eu decidi vir viver com ele aqui na Europa. Ele me pediu em casamento e eu não aceitei, por medo que o nosso relacionamento não fosse eterno. E eu vim morar com ele aqui, a gente morava numa casa pequenininha, sabe, de um quarto e sala, e a gente tinha um bom relacionamento, sabe? O sonho realmente foi real. Nem tanto, por isso eu ainda estou aqui na Europa, e com esse homem eu tive 2 filhos, o Luiz Gabriel e a Lisa Marie. Então esse sonho foi real e foi verdadeiro.